está em processo de morte, 99% vai dizer, para, isso é viagem. Porque não parece. Mas se você olhar a sintomática, todos os sintomas apontam que sim, estamos na fase final da vida da nossa civilização e que nos próximos 100 anos teremos potenciais mudanças. E a gente pode colocar os Estados Unidos como principal... como a cabeça dessa estrutura? No momento atual, eu diria que sim. Eu até ouso dizer, e eu não entendo nada de geopolítica, tá? Mas eu ouso dizer que já vivemos em um mundo quase pós-americano. Tá. Honestamente. Porque eu vejo que existe houve aí a década de 80, 90, a gente tinha muita americanização, né? Total. Só que todo o sistema em algum momento satura, né? Lembre que não existe estabilidade dentro do mundo, do universo como conhecemos, e não existe permanência indefinida. Então, o que eu observo é que, e novamente, quem sou eu para questionar isso, mas existe uma correlação muito direta e muito clara entre, por exemplo, os Estados Unidos e Roma. Se a gente comparar os dois lado a lado, tem até um documentário legal que fala isso, acho que já é mais antigo, onde o cara mostra que todos os passo a passo estão seguindo a mesma linha. Não é à toa que a história se repete. Então, eventualmente, nós passaremos por um momento onde talvez o mundo mudará. As ordens de magnitude, os poderes cabeça do mundo mudarão. E daí? Bom, e daí que a gente tem que pensar na nossa vida, né? E aí a questão é, como você, em um mundo em constante mudança, num fim de sistema civilizacional, vai se preparar para tudo isso, né? E quais são os sinais, os sintomas aí? Cara, nós temos... existem uma série de sintomas diferentes, tá? Tem um historiador chamado John Glubb, que ele que propôs essa ideia de 250 anos médios para uma civilização. Algumas muito mais, outras muito menos. Você tem Império Persa, Império Grego... Você tem grandes impérios, né? Mas se você começar a pegar a totalidade das diferentes civilizações... A média... 250. É o número mágico. Mas, novamente, não é uma regra, chegou nos 250, morre, certo? A maior parte das civilizações que morrem, elas transicionam para outra civilização. Então não é um colapso apocalíptico, ela vai mudando até ser tomada por uma nova ordem de funcionamento, né? Mas você tem geralmente uma organização da seguinte forma. Lembra aquela frase bastante clichê que é: homens fortes criam tempos bons criam homens fracos que criam tempos ruins. E essa frase ela é bastante verdadeira a partir da ótica desse historiador. Porque o que ele diz? Você tem a primeira geração que são os pioneiros. Né? São os caras que chegam numa terra virgem, desbravada, não desbravada. E eles então vão fundar uma situação. Então você tem a era dos fundadores. Né? Ou seja, são aqueles que vão cravar a estaca e dizer: aqui faremos a nossa sociedade, civilização. Esses caras geralmente possuem um conjunto de personalidade muito robusto. Né? Porque para você chegar num lugar e criar algo do zero, você tem que ser bruto. Né? Não é à toa que você pode observar que grande parte das civilizações surgem a partir de homens e mulheres que eram robustos, tanto fisicamente como emocionalmente, que aguentavam umas provações que hoje eu e você morreríamos rapidamente. Né? Passa a era das fundações, você vai para os conquistadores, que é a próxima geração, que vem aquelas pessoas que já vêm com uma base consolidada e vão expandir o potencial daquela civilização. Então é o momento dos booms, né? Por exemplo, fazendo uma alegoria, né? Os Estados Unidos vai lá e populou, e aí veio os grandes combates, ele fez os grandes booms, as conquistas de mercado, que aí vem as expansões comerciais, as expansões industriais, onde você tem ainda homens fortes, melhor dizendo, homens mais resilientes, né? Eles não têm as mesmas características brutas do cara que estava batendo martelo, mas ele é um cara muito sagaz, ele é geralmente o neto, ou até mesmo filho daquele que criou, né? E ele entende que ele tem que ser articulado para aproveitar esse período de expansão para crescer o seu próprio império. Uma vez que a gente passa da era dos conquistadores, a gente vai para a era dos administradores, que são aqueles que já não criam mais, que eles vão administrar aquele status quo que foi criado para antes deles. Então o que vai acontecer é o clássico herdeiro, né? Que é aquele que, por definição, que acaba tornando-se mais negligente. Então, nessa era, você tem, por exemplo, um problema já com aumento exponencial de burocracia, aumento na quantidade de leis, um asfixiamento do sistema natural de trocas humanas por conta de mais e mais e mais estruturas para fingir que isso funciona do jeito que não funciona. E depois que você sufoca isso, você passa por um período chamado período de desintegração, que é quando todo esse sistema fica complexo demais, começa a inviabilizar a vida convencional e as pessoas começam a se revoltar ou os negócios começam a morrer e você se vê então no final daquela civilização.
né? Esse é o ciclo de 250 anos. Talvez estejamos na metade do caminho ali, entre a era da administração e a era da desintegração. Porque nesse período nós temos sintomas muito interessantes. Por exemplo, um sintoma característico e que cai direto na minha clínica: apatia. As pessoas começam a olhar para o ambiente à nossa volta e falam assim, cara, eu não tenho como ganhar esse jogo. O cara começa a olhar, talvez ele tenha... Sente uma pressão das outras gerações que fizeram alguma coisa e fala, cara, o que eu tô fazendo? E não só isso, mas parece que o jogo está armado para ele não conseguir sobrepor o jogo. Porque a regra é que quem está no poder quer manter o poder. Então ele cria dispositivos que não permitam que sucessores aconteçam. Então a lógica associada a isso é que você começa a ver que uma espécie de análogo ao feudalismo começa a aparecer. Você começa a ver que existem castas cada vez mais imóveis na sociedade. E hoje, por exemplo, se a gente for parar para pensar, uma pessoa que está na fase da sobrevivência, o cara trabalha que nem um louco em 2 trabalhos diferentes, ele tá naquela linha que hoje é conhecido muito como corrida dos ratos, né? Tá ali. Talvez esse cara comece a sentir que minha vida é isso. Eu não vou subir para o próximo degrau. Não existem meios para. E quando ele começa a perceber que talvez ele esteja num momento da sociedade onde não existem degraus que ele pode pegar e subir para além do que ele é, aí nós entramos nessa fase de apatia, de perda de sensibilização, que leva a um dos sintomas característicos muito grandes de qualquer civilização em queda. Decadência moral. Tá. E é interessante entender decadência moral. Você falando tudo isso, eu tô vendo a linha do tempo do Império Romano, né? Mas é a mesma coisa. Cara, a gente só repete. Ninguém cria nada. Fala que a história não repete, mas ela rima, né? Exatamente. E você imagina que... E é importante lembrar que essa decadência moral, ela não tem correlação direta com... valores conservadores. O que é certo e errado. O que é? A decadência moral é uma dissonância com os valores base daquela sociedade. Então, por exemplo, né, o Brasil foi criado dentro de uma concepção cristã e pesadamente católica, certo? Independente de ser certo ou errado. Hoje, você vê um constante afastamento desses valores e proposição de novos valores, que comparado aos valores de origem, eles são decadentes. Sim. Eles são uma demonstração de atrofiamento do que era considerado a base fundamental. Outro sintoma clássico é perda do sentimento de pátria. Quem é que hoje em dia diz assim, eu sou brasileiro? Não tem. É interessante isso. Você vê que existe uma queda. Houve um tempo onde, poxa, quando o Brasil ia jogar futebol, o mundo parava. O país, né? Cara, um dia as pessoas não andavam na rua porque tinha jogo do Brasil. Verdade. Hoje em dia o Brasil joga e a gente nem lembra. Bom, pelo menos a maior parte. Mas eu sinto isso também. Porque, e óbvio que o futebol, ele era um dos, e curiosamente, né, ele era um dos valores núcleo do que é o Brasil. Aglutinadores, né? Exato. E aí você vai removendo isso e o que acontece é que você começa a sentir que a sociedade se torna um bando de barata tonta. Tá todo mundo ali, mas ninguém pertence a nada e você pode fazer o que você quiser. Você tem todas as opções do mundo, mas ninguém te diz o que você deveria fazer. Sabe aquele exemplo de que quando você vai num restaurante e tem um menu de 10 páginas e é tanta opção, você não sabe o que você quer pedir. E você fica ali esperando e você precisa, quem sabe, até pedir pro garçom, pô, o que você me recomenda? E é basicamente isso que acontece. Quando você começa a ter essa desintegração de valores base, você começa a ter pessoas perdidas. E isso cria toda uma sintomática de comportamentos disfuncionais. E aí você aumenta o nível de sofrimento das pessoas à nossa volta, né? O que é uma tristeza, né? Porque tem muita gente sofrendo hoje em dia, né? Pois é. A grande